Se você quer aprender a se posicionar no digital, esse podcast aqui é para você. Eu sou Ruth Vieira, diretora do portal Confraria Brasil, e hoje nós vamos falar com uma expert em comunicação visual, mentora maravilhosa. Essa pessoa é uma vencedora. Sabe aquela pessoa que você olha para a história e se inspira nela? Janila Lima é essa pessoa. E hoje eu quero agradecer primeiramente você ter se disponibilizado para estar aqui junto com a gente. Eu quero saber tudo sobre você, eu quero saber quem é a Janila Lima, de onde você veio, conta para nós a sua trajetória. Oi, gente, meu nome é Janila Lima, é um enorme prazer estar aqui com vocês no portal Confraria Brasil, essa rede de network fantástica que foi um divisor de águas para a minha vida. Sim, quem é a Janila? Vocês já devem ter notado no meu sotaque, né? Nordestina, guerreira, trabalhadora, que veio para o Rio de Janeiro aos 17 anos, Ruth. Olha só, com a mala, um filho de 4 meses e R$2 no bolso. E um sonho? E um sonho. Sim, essa é a minha história, mas claro, Janila Lima não é só essa história. Janila Lima, ela é uma sonhadora, uma pessoa que sim, sonha com o futuro e tá aqui nesse mundo para poder ajudar e ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eu acredito que esse é o meu propósito, isso é o que vibra dentro de mim e o que me faz feliz. Trabalhar com pessoas e elevar elas para um próximo nível. Eu quero saber o que a expert em reprogramação visual tem para contar para quem está aqui nos ouvindo e quer se posicionar nas redes sociais. O que a pessoa precisa de ferramenta para ela se sobressair num mundo com tantas possibilidades, essa era virtual, essa era de tecnologia, onde as pessoas estão cada vez mais produzindo conteúdo de qualidade. O que a pessoa precisa fazer para sair da inércia e se destacar? Primeiro é querer, né? Querer ter um time e dizer, olha, eu tô ficando esquecida. O que eu vi dentro do mundo digital, o que é muito importante é o posicionamento na sua imagem e na sua comunicação, que é imprescindível todo empreendedor ter para quando quiser se posicionar aqui no digital. Nós estamos vivendo numa era digital, onde que é muito importante você ter o seu posicionamento assertivo, Ruth. A gente vê que tem profissionais incríveis que simplesmente estão sendo esquecidos por não saber se posicionar aqui no digital para as pessoas certas. Tem um talento incrível, entrega um trabalho de qualidade, mas não sabe mostrar isso aqui no digital. E muitas das vezes acabam sendo esquecidos e engolidos por essa galera agora, né, da geração Z, que mal se formou, mal estudou direito, mas está passando, mas está engolindo muitos profissionais que têm muita capacidade, têm muita experiência, mas estão sendo esquecidos por não saber se posicionar assertivamente aqui no digital. Por isso que eu falo para vocês, é de extrema importância você aí, empreendedor, vir aqui para o digital de forma assertiva. E hoje, nesse podcast, eu e a Ruth Vieira vamos te ensinar um pouco disso. Não é mesmo, Ruth? Isso mesmo. Me fala uma coisa aqui, você é expert em reprogramação visual, imagem e comunicação. Isso tem a ver com roupa, com maquiagem? O que é? Explica isso para as pessoas saberem o que é isso que você faz. Vamos lá. O mundo da beleza, ele é um leque de oportunidades, tá? A gente pode falar sobre uma reprogramação visual dentro do salão de beleza, aonde nós vamos fazer um estudo sobre você, que isso se chama visagismo, e a gente vai ver a cor
do cabelo ideal, as mechas, as iluminações nos pontos certos, o que orna com os teus olhos, a tonalidade da tua pele, a tua sobrancelha, o formato do teu rosto. Isso é muito importante ter esse estudo que se chama visagismo para a gente te entregar ou entregar para quem está nos vendo agora uma reprogramação ideal. Nós sabemos que somos seres humanos únicos. E como já dizia nossa mãe, você não é todo mundo. Eu adoro essa frase. Por isso que quando a gente vai falar sobre reprogramação visual, sobre posicionamento, a gente procura te posicionar de forma assertiva para você comunicar de acordo com o teu visual o que você quer vender. Você quer vender imponência? Você quer vender algo mais descolado? Você quer vender algo que acolhe? Então, é de acordo com o seu posicionamento, a sua reprogramação visual, que você vai comunicar isso tudo. Então, entende que é algo que a gente mexe com várias áreas. Eu sei que você já entrevistou outras pessoas que fala sobre a importância de se vestir bem. Eu acho que tudo isso é um conjunto. Quando a gente faz uma reprogramação visual, claro que eu vou ver como é o estilo da pessoa de se vestir, para depois eu montar para ela uma reprogramação visual do seu cabelo, da cor do seu cabelo, específica para o tipo de roupa que ela gosta de usar. Então, entende que é tudo um conjunto? Sim, é uma sinergia muito poderosa. A Janila fez a reprogramação visual minha, né, do meu cabelo e tudo mais. Nós mudamos um pouquinho a tonalidade, iluminamos um pouco mais e o resultado foi muito bom. Eu fiquei muito satisfeita, ouvi muitos elogios sobre isso e foi algo muito importante para mim. Janila gosta muito de cuidar do meu visual, é uma pessoa que além de profissional, é uma amiga querida que eu tenho, então eu conheço um pouco mais da vida dela e sei o caminho que ela traçou até para chegar até aqui, né? E falando em posicionamento no digital, Janila, como é que isso começou? Eu sei um pouco da sua história, que você as suas formações, mas eu queria que você falasse para nós como que isso nasceu dentro de você. Você já nasceu na era do digital? Não. Mas como é que começou? Então, eu comecei na época de Facebook. Facebook, na época, bombava, tipo 2015, 2014. Não era tão conhecido ainda o Instagram. O Instagram era uma plataforma só de fotos, né? Então eu bombava mesmo no Facebook. E como tudo começou? Eu saí da Paraíba aos 17 anos e vim morar numa comunidade chamada Manguariba. E essa comunidade eu já fazia cabelo na garagem da minha casa, num estúdiozinho que não tinha nem piso no chão, as paredes eram de jornal. Essa história eu sempre conto nos outros podcasts que eu costumo participar. Mas é interessante que, mesmo que eu ali, pequena, eu já sentia dentro de mim que algo extraordinário ia acontecer na minha vida. Só que, quando eu dizia isso, principalmente para minha família, para os meus colegas mais perto, eu sempre era motivo de chacota. Só que eu comecei a ver que naquela época, se eu não acreditasse em mim, ninguém ia acreditar numa paraibinha que falava muito arrastado e morava numa comunidade. E eu primeiro tinha que acreditar em mim. Então foi no meio de muita gente que desacreditou de mim, que eu pegava esse estímulo e colocava como um combustível para eu não desistir, sabe? Então, muita gente, quando eu pegava a plataforma Facebook e fazia lives, postava os meus antes e depois, mesmo que era num ambiente muito humilde, eu tava ali, porque eu sabia que
tem um início para tudo. E aquilo dali era meu início. E eu passei por um processo de aprender com as minhas falhas no digital, né? Aprendi um processo que eu tive que cair várias vezes e me levantar para eu poder me reconstituir. E não vou dizer para você que foi fácil. Muitas das vezes eu chorava escondido e muitas das vezes eu passava noites e noites em cima de livro estudando para poder aprender mais e muitas das vezes também fazer as pessoas que me criticavam calar a boca pelos meus resultados. Quando eu comecei na plataforma do Facebook, eu comecei fazendo lives. E as minhas lives alcançavam mais de 1 milhão de visualizações. Dentro da comunidade Manguariba. Numa garagenzinha, num algo bem humilde. E foi ali que eu comecei a me mostrar para o mundo. Foi ali, através daquelas lives, daqueles antes e depois, de danças, de sorteios que eu fazia nas lives, que muitas empresas de cosméticos me viram. E foi dali que a Prismonte Distribuidora, uma grande distribuidora que fica aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, os donos me viram e começaram a ver um grande potencial em mim. Foram dentro da comunidade, me fizeram uma proposta e eu comecei a trabalhar para essa grande distribuidora, aonde eu comecei a ser artista de algumas marcas fortes em cosméticos dentro do meu meio e recebendo muitas propostas para poder fazer workshop, participar em palcos de grandes feiras pelo Brasil afora. E foi aí aonde a história da Janila Lima foi se formando e eu fui se tornando referência dentro do meu nicho, que é da beleza. E vocês sabem que quando a pessoa começa a se destacar num lugar pequeno, a gente começa a tomar martelada. E foi aí que começou o meu processo de autoconhecimento, aonde eu não vou mentir para vocês, eu quase fiquei doida, porque como a mãe da gente sempre fala, né, que prego que muito se destaca, toma martelada, e eu até entender e degustar isso, que eu precisava passar por determinadas coisas para eu crescer profissionalmente e pessoalmente, que foi ali que deu uma grande virada na minha vida. Porque hoje eu agradeço a Deus que eu precisava passar por um processo de tomar hater, né? A gente vai falar sobre isso já já. De pessoas perto de mim não acreditavam aonde eu ia chegar e aonde eu cheguei, né? E essas coisas foram me movendo, me dando como se fosse combustível para eu não parar. O que nós ouvimos aqui, gente, é uma história de motivação positiva. Quando a pessoa toma muita pancada e faz disso um combustível para subir, isso nós chamamos de motivação positiva. Nós estamos vendo um exemplo clássico de inteligência emocional, porque não é fácil você ser desacreditada, tudo aí que você possa imaginar de ruim aconteceu com ela, e ainda assim ter força de vontade, ainda assim acreditar. E aí nós vemos um exemplo clássico de resiliência. Resiliência é algo assim que mexe no meu coração, quando a pessoa realmente quer, a vontade que ela tem é muito maior do que a resistência que puxa ela para trás. E isso é uma coisa que Janila faz assim brilhantemente, e é algo que eu admiro demais na Janila como profissional, como pessoa, e é algo que impulsionou ela para sempre. E aí nós temos uma história aí com haters, né? Que eu sempre brinco, quem me conhece sabe que meu sonho é ter um hater. Eu acho que eu saberei que eu
venci na vida digital quando eu tiver meu primeiro hater. Inclusive, estamos abrindo inscrições para haters. Podem se candidatar aí quem quiser ser meu hater. E ao contrário de muita gente que fica chorando, eu não. Eu vou comemorar com você. Se você for o meu hater, nós vamos tomar um espumante maravilhoso e vamos rir e vamos comemorar esse momento, porque o hater é aquela pessoa que enxerga no outro a própria incapacidade. Então, ter um hater, ao contrário do que muita gente pensa, não é ruim, gente, é maravilhoso. E Janila tem uma história dessa para contar que aconteceu recentemente. Eis que estou dirigindo para a Zona Sul, Janila me liga, amiga, olha isso aqui, escuta isso aqui. Eu fiquei em êxtase completa. Falei, você realizou meu sonho. E naquele momento ela começou a enxergar que até aquilo que nos puxa para trás serve de alavanca para nos levar não para frente, mas para cima. Então conta um pouquinho dessa história para nós, Janila. Então, antes de contar essa história, eu preciso dizer para vocês que eu fui criada por Aldo Ferreira de Lima e Janileide. Minha mãe e meu pai, onde é que eu chamo maninha e painho, né? E eles me criaram para ser uma mulher que, na verdade, eles me criaram para o mundo. Eu fui criada para levar pancada e aguentar por isso. E das pancadas me deixarem mais forte, né? Então é muito interessante todo estímulo para poder me desestimular a querer alcançar o meu objetivo, eu pegar esse estímulo e transformar como um combustível para poder prosseguir para frente. É muito interessante dizer que quando eu saí da Paraíba com os 17 anos, com um filho de 4 meses e apenas R$2 no bolso e vim para o Rio de Janeiro, eu já sabia que eu ia fazer as coisas dar certo. Eu sabia que eu ia passar muita coisa aqui, mas eu vim predestinada para fazer as coisas darem certo. Então eu já vim preparando o meu psicológico, o meu mental, para quando chegar aqui no Rio de Janeiro, por causa do meu sotaque, a galera zoar de mim. Você sabe que zoam mesmo, principalmente quando a gente fala muito arrastado. Quando eu morava em Manguariba e comecei a me destacar lá, eu tive muitos haters, até de outras profissionais da beleza que se incomodavam, porque eu era o destaque de lá, e tomei muito hater no Facebook. E quando eu fui para o Instagram e comecei a me posicionar assertivamente, as coisas começaram a dar certo, eu tomo hater a toda hora, a todo momento. E um dos haters que a Ruth Vieira ela presenciou foi no lançamento da minha mentoria de imagem e comunicação, aonde a gente fez um aulão, né? E a Ruth estava lá presente nesse aulão. Eu não imaginaria que as pessoas que não gostavam de mim, mas me assistem, mas me adoram, né? E fica aí bonitinho, gostosinho, cheirosinho, né? Teria essa audácia de fazer isso. E isso é muito legal a gente contar o que aconteceu aqui, porque serve para vocês também que usam a plataforma do Google Meet para fazer reuniões, também ter como experiência, né? Aí vamos lá. Eu estou junto com a minha galera, né, dos lançadores, a gente organizando o aulão e todo mundo entrando na plataforma do Google Meet. A Ruth estava presente lá, junto com muitos empresários pelo Brasil todo. E eu fiz os agradecimentos, passei para um convidado falar sobre inteligência comportamental no empreendedorismo. E na hora que eu comecei a falar, entrou um enviado.
Um abençoado. Foi um abençoado. Porque ele achou que ia derrubar a aula dela e, pelo contrário, houve uma repercussão absurda. Aham. Ela deu a volta por cima disso e fez. Eu sempre falo, sempre digo pra ela: faça desse limão uma caipivótica. É, isso daí. Então entrou uma pessoa, não sei como foi que ele fez, a gente ainda tá tentando entender como é possível fazer isso dentro do Google Meet. Ele desativou o microfone, ele abriu a câmera e começou a falar palavras de baixo calão e compartilhou para eu e para todo mundo que estava ali no Google Meet um vídeo pornográfico. Eu não sei como isso poderia ter acontecido. Isso fica de alerta para vocês redobrarem a segurança de vocês. Quem faz as reuniões no Google Meet, para vocês checarem, terem várias pessoas para poder estar por trás dos bastidores para isso não acontecer num grande lançamento. Mas graças a Deus, a minha equipe, a Ruth também entrou no meio, a gente conseguiu remediar, tiramos ele da sala, entramos em outra sala, a Ruth ficou como mediadora e a gente conseguiu prosseguir o aulão até o final. E pasmem, foi o dia que eu mais vendi em mentoria. As pessoas tomaram aquilo dali para si e compraram a briga. E foi no dia que eu mais vendi em mentoria, foi aquele dia. Então, foi preciso um enviado tentar vir para poder prejudicar, mas de vez dele puxar para baixo, ele puxou para cima. Como diz o Pablo Marçal, você já viu alguém cair pra cima? Foi o que aconteceu com essa moça aqui e foi maravilhoso. E aí a gente vê a importância de você ter uma organização por trás, né? Naquele dia nós teríamos uma reunião da confraria, nós precisamos, naquele momento, desmarcar a reunião e marcar para outra semana, então eu estava presente nessa reunião, foi uma segunda-feira, nesse aulão que ela estava, e eu percebi a situação toda, imediatamente já programei um novo link do Google Meet e comecei a ser a moderadora daquela reunião para que todo mundo que entrasse eu tivesse o controle. Confesso para vocês que nunca tinha acontecido comigo, mas é um alerta realmente, porque nós estamos sujeitos. Quando você começa a produzir e se destacar, você começa a incomodar as pessoas. Então, as pessoas ficam incomodadas com o seu sucesso e normalmente são pessoas que não estão produzindo nada. E aí no outro dia, né, Janila, a pessoa escreveu um texto gigantesco, super ameaçador. E aí foi que eu falei, quer saber de uma coisa? Ninguém vai ficar triste por causa disso não. Nós vamos pegar esse episódio para alavancar ela. E foi exatamente o que ela fez. Alavancou por meio desse episódio, aumentou o número de vendas, aumentou o número de seguidores, as visualizações mais do que dobraram, né? Sim, a gente está conseguindo alcançar a marca de 500 mil de views. 500 mil de views dentro do Instagram Janila Lima Oficial. E pasmem, gente, 0% de tráfego. A gente está fazendo tudo no orgânico. Então, quando a gente tem a nossa imagem em comunicação consolidada, sabe fazer conteúdo, sabe se conectar com a audiência de forma assertiva, o resultado é maravilhoso. Mas agora, Janila, eu vou puxar o gancho aqui para nós. Eu lembro exatamente o dia que eu te conheci, eu lembro como você era posicionada, eu lembro como a confraria estava. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua chegada na confraria, o que te atraiu a esse ecossistema. Então, eu conheci a confraria a partir da Fátima Lamachão, que ela me falou da Ruth, me falou da confraria.
e eu vim conhecer a Ruth. Ao contrário que vocês pensam, eu não tinha essa imagem que vocês estão vendo agora. Até a Ruth estava falando comigo, Janila, da parte que eu te conheci até agora, você mudou muito. E a minha mudança para o positivo foi a partir do que eu conheci a confraria, porque foi lá que eu comecei a fazer network e conhecer outras pessoas que também trabalhavam com imagem. A imagem e a comunicação é muito importante, mas eu conheci estrategistas de imagem aonde viram que o meu cabelo precisaria ser um pouco mais escuro, o tipo da minha roupa precisaria ser um pouco mais formal e eu precisaria também aprender um pouco sobre arquétipos. Então foi através dos networks que eu conheci dentro da confraria que veio também o meu processo de mudança. E como a Ruth já falou, mudei pra caramba, né? Mudou muito. E aí, quando você está em um ambiente favorável para o seu crescimento, não tem como você ficar do mesmo tamanho que você era. Simplesmente porque o ambiente vence. Então, se você está no meio de pessoas prósperas, pessoas vencedoras, pessoas com mentalidade de abundância, não tem como você se manter no mesmo lugar onde você estava. Ou você vai se sentir tão incomodado, tão inferior, vai pedir para sair, ou o próprio ambiente te coloca para fora. Não tem como. É uma frase que eu sempre digo, o ambiente te vence. Se você tiver um ambiente bom, você vai ser vencido por esse ambiente. E o contrário também é verdadeiro. Se você tiver um ambiente ruim, pessoas com comportamentos difamatórios, comportamentos ruins, com falas ruins, esse ambiente vai vencer você e você vai se tornar parte dessa convivência. Por isso que eu achei necessário, depois disso, fazer um rebrand da minha imagem, ou seja, um reposicionamento visual e criar toda uma identidade visual no digital. E foi a partir daí que eu achei muito interessante começar no mercado das mentorias de imagem e comunicação, porque antes eu só fazia workshop. E quando eu entrei na confraria e vi que muitos empreendedores que têm um trabalho incrível e não sabem se posicionar assertivamente no mercado, foi aonde eu tive uma virada de chave e falei, é aí que eu entro, é aí que eu vou pegar todos os meus acertos e os meus erros que fizeram eu chegar até aonde eu cheguei e vou passar isso de uma forma individual para esses empreendedores. E foi aí que eu comecei devagar no mercado de mentorias de imagem e comunicação, que hoje está sendo um sucesso incrível. E eu posso falar, porque eu sou aluna da Janila, o aumento de visualizações que eu tive na minha página pessoal /profissional do Instagram aumentou muito. Inicialmente eu tinha ali um tanto de visualizações, em torno de 5.000 visualizações, e em algum momento eu vi mais de 150.000 visualizações de um único vídeo. Então realmente é algo que funciona, é algo que hoje eu vejo que quem não está bem posicionado nas redes sociais, essa pessoa nem existe, essa empresa não existe, está fadada a parar, deixar de existir. Então, se você precisa se posicionar de forma assertiva no digital, você precisa ter a sua comunicação bem apresentada, bem estruturada, e não tem como fazer isso sozinho. A gente precisa, em algum momento da sua jornada, você vai precisar ter mentores para chegar onde você quer chegar. Você vai precisar ter profissionais especializados para te levar aonde você quer ir. Então eu vejo que Janila soube aproveitar esse momento do mercado de trabalho para trazer à luz essa mentoria tão importante e que tem sido um sucesso tão extraordinário. A gente tem formado vários cases de sucesso, aonde nós transformamos pequenos empreendedores que não poderiam nem ver
uma câmera à sua frente que já se tremiam e ficavam nervosos. Nós transformamos eles em verdadeiros palestrantes dentro do nicho da gente, que é o nicho da beleza. Eu tenho vários cases de sucesso que são cabeleireiras que vieram de bairro, Ruth, que tinham aquela síndrome do impostor, que tudo que gravava falava que estava errado, que o pessoal ia rir, debochar deles, e a gente conseguiu reverter através da mentoria de imagem e comunicação essas pequenas empreendedoras em referência dentro do nicho delas e também na cidade delas. Eu tenho alunas do Brasil todo, mas eu tenho um carinho muito especial em Minas, aonde eu, através da mentoria, de mentorear essas pessoas, elas se tornaram grandes palestrantes, aonde são agora chamadas para poder palestrar em grandes eventos. E o melhor de tudo, estão se posicionando também como expert aqui no digital, vendendo infoprodutos e mentorias também. Então eu particularmente fico muito feliz em ter plantado essa semente num solo fértil, aonde muitos desacreditavam, e ver essa semente germinar e dar frutos. Então isso é o que me move, eu saber que tem cabeleireiras humildes, da onde eu saí, se tornando verdadeiras experts, trazendo o pão de cada dia para casa para alimentar os seus filhos e também sendo reconhecida dentro do seu trabalho. Isso é incrível, né? Pessoas que são responsáveis, assim, agentes transformadores, que transformam outras vidas, que trazem pessoas lá de baixo, que tem essa consciência de trazer pessoas para outro nível, é uma coisa assim extraordinária, e eu vejo que cada vez que eu tenho um caso de sucesso dentro da confraria, é como se fosse comigo, como se eu estivesse vencendo, porque a gente entrega tanto, a gente faz tanto pelo outro, que a pessoa nos honra fazendo sucesso, crescendo. Ontem, uma moça, eu fiz ajudei uma moça que eu conheci ontem, e ela falou assim: o que eu poderia entregar para você? Você me conheceu ontem, você já entregou tanta coisa para mim. Eu falei: prospera. Prospera. Aproveita essa oportunidade que eu tô te dando e prospera. É assim que você vai pagar aquilo que eu fiz, porque tem coisa que dinheiro não consegue alcançar, não tem como. Não tem. Tem coisa que dinheiro não dá para precificar. Então, a forma mais poderosa de você, de repente, devolver algo, e quem serve de verdade não está esperando que você devolva. Mas se você prosperar, você está presenteando o trabalho dessa pessoa. E através do método da mentoria de imagem e comunicação, o que me deixou muito feliz, que não foram só profissionais do meu nicho da beleza que se destacaram, mas dentro da mentoria de imagem e comunicação, eu tenho médicas, eu tenho psiquiatras, eu tenho professoras de educação física que, através do método da mentoria de imagem e comunicação, conseguiram se reposicionar no digital, estão fechando as suas agendas e se tornando destaque dentro dos nichos dela. Eu tenho em especial uma médica chamada doutora Kira, que eu conheci até a mãe dela dentro da confraria, e a mãe dela indicou a filha. A doutora Kira, ela tinha muito medo das câmeras, mas é uma profissional incrível, ela é psiquiatra infantil. E ela tem um talento incrível, porém não sabia mostrar esse talento para o mundo. E hoje você entra dentro das redes sociais dela, ela produz conteúdo dentro do nicho dela incríveis que viralizam. Hoje o posicionamento dela é outro e ela está sendo convidada, por mais que seja jovem, eu acho que ela tem menos de 30 anos, mas ela está sendo convidada para palestrar em grandes hospitais, sendo referência dentro do nicho dela. E isso, para mim,
é uma gratidão tão grande em saber que pessoas que foram desacreditadas hoje se tornam referência dentro dos seus nichos. Independente se seja dentro do nicho da beleza ou de outros nichos aqui no digital. E aí eu quero que você fale para as pessoas que estão começando agora, para aquelas meninas de 17 anos que vão sair lá do Nordeste, ou não importa de onde, vão para outro lugar, que nasceram assim como nós. Eu via que desde criança eu já era uma criança diferente. Eu já pensava que eu moraria fora do Brasil, que eu ia morar fora dali, que eu ia morar sozinha e que eu ia fazer tanta coisa. Eu fiz, tá? Eu fiz, mas eu não tinha ninguém para dizer para mim, faça isso, faça aquilo e principalmente acredite que você vai conseguir, porque isso nasceu dentro de você. Então eu queria que você dissesse para aquela menina que vai sair de algum lugar, ou que está aqui no Rio de Janeiro mesmo, de 17 anos, de 15, de 13, ou aquela mulher de 50 anos que acha que não pode esperar mais nada da vida. O que você diria para essa pessoa que vai começar, que quer começar, que tem dentro dela algo ardendo, dizendo, dá o primeiro passo? Por onde você diria para ela começar? Você que está aí me assistindo, independente da tua referência de sucesso, do ambiente que você mora ou está hoje, existe um mundo lá fora te esperando para poder fazer você brilhar. Eu vim de origem humilde e a referência que eu tinha dentro daquele ambiente era uma. Porém, eu fui obrigada praticamente a sair daquele ambiente e vivenciar outro. E foi aí que eu descobri que existe muito mais além do que eu achava que era referência de sucesso. Então, se você estiver aí dentro da sala da tua casa, você tiver um salãozinho pequenininho, saiba que a partir do digital você pode crescer sim. Basta você se posicionar e basta, antes de tudo, você querer. Porque quando você coloca na sua cabeça que você quer, não tem ninguém nesse mundo que faça você parar. Pode vir porrada, pode vir bomba, pode vir crítica. Se você traça um foco, um objetivo na sua vida, independente do lugar que você estiver, se você querer, tudo, o universo conspira ao seu favor. Só basta você querer. Então, eu sou Janila Lima, expert em reprogramação visual e também mentora de imagem e comunicação. Eu posso sim te ajudar a ter um reconhecimento profissional independente da onde você estiver. É só querer começar. E se você quer começar, vem comigo, vem com a confraria, porque aqui é o lugar certo para você elevar o teu nível e ir para outro patamar. Quando eu comecei a minha jornada, não tinha reprogramação visual. Quando você começou a sua jornada, não existia Confraria Brasil. E hoje você está aqui nesse podcast já com tudo pronto, está tudo desenhado, você só precisa tomar sua decisão de mudar de vida e realmente fazer as coisas acontecerem. E aqui, Janila, para a gente terminar, vou fazer um bate-bola com você, vou fazer algumas perguntas. Aliás, vou falar uma palavra e você vai responder com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Combinado? Combinado, vamos lá. Janila Lima. Resiliência. Essa é a palavra que me define. Referência. Referência que eu tenho como resiliência é um cara chamado Jesus Cristo. Ele veio para nos mostrar que além das pancadas, além dos julgamentos, o amor que ele veio nos entregar é muito maior do que isso. É o perfeito amor. É. Sucesso. Sucesso, ele não me define, mas ele me dá orgulho
por eu querer buscá-lo cada vez mais. Confraria. Confraria, rede de negócios e divisor de águas na vida de qualquer um empreendedor aqui do Brasil. Deus. Deus é a base de tudo. Deus, para mim, é o dono do universo e também o dono da minha vida. E aí, minha amiga, eu gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui no Portal Confraria Brasil, por tudo aquilo que você já deixou para nós de exemplo, de resistência, de resiliência, de amor, de cuidado como amiga, como profissional, que você é brilhante. E dizer para você que eu tenho absoluta certeza que você está ainda na base da pirâmide, que você ainda vai ser tão grande que algum dia vai ser inalcançável. Eu espero ainda ter o número do seu telefone. Vamos sim, sempre ter o nosso WhatsApp pra gente trocar figurinha. E aí, gente, eu vou dizer pra vocês que eu e Janila não somos esse alecrim dourado que vocês estão vendo aqui não, tá? A gente ri muito, a gente ri alto, a gente faz muita bagunça e a Janila tem ela produz nela assim uma atmosfera maravilhosa de alegria, de gratidão, então é muito bom. E aí quando junta duas pessoas que têm a alma mais ou menos igual, vocês imaginam o que vira, né? Não, vira uma diversão. Vira uma diversão. Então esse é o Portal Confraria Brasil. Nós estamos aqui para te ajudar a crescer, para te ajudar a se transformar. E se eu fosse você, eu já clicava aqui, curtia esse podcast, já se tornaria membro da confraria e também já faria a sua inscrição aqui nesse canal. Além disso, dá para você ativar o sininho e qualquer coisa que nós produzirmos aqui você vai ficar sabendo. Não perca esse episódio por nada e os próximos é um melhor do que o outro, isso aqui só melhora. Até a próxima!